gente vai fazer a análise do filme Passageiros, que é um filme de 2016, dirigido por Morten Tyldum. Esse filme, ele começa com uma população de 5.000 habitantes da Terra, mais alguns tripulantes, que estão viajando em uma nave e eles estão saindo da Terra, vão passar 120 anos hibernando dentro dessa nave e vão chegar até um novo planeta que eles vão poder colonizar. E a empresa que faz esse serviço, ela já fez isso antes, já existem outros planetas habitados por aí. E aí vai contar a história desses passageiros. Bem, a nave passa por uma chuva de meteoros, um deles acaba passando pelo sistema de segurança da nave, perfura a nave causando vários danos e com isso uma cabine é desativada e a pessoa é acordada muito antes do tempo. Se eles deviam passar 120 anos dormindo até chegar nesse planeta, com 30 anos de viagem, ele é acordado e não sabe como voltar a dormir. É o único acordado, não existe ninguém da tripulação, não existe nenhum outro passageiro e ele fica ali sozinho. Bem, ele tá ali preso e ele começa a estudar e pesquisar todas as formas possíveis para ele voltar a hibernar. Não consegue. E o único companheiro que ele tem é um robô de inteligência artificial que é um bartender. E ele, nos primeiros meses acordados, ele concentra todas as suas energias em descobrir como voltar a dormir. Passado um tempo, com o conselho do robô inteligente, ele pega e decide começar a curtir tudo que a nave tem para oferecer. E ele curte, vai jogar basquete, vai dançar, vai comer tudo que ele pode comer, mas vivendo sozinho, mesmo com tantas coisas para curtir, logo ele começa a perceber a falta de sentido dessa vida. E ele começa a entrar num estado que parece ser bem depressivo, ele começa a se sentir desmotivado, ele começa a andar sem roupa, não faz a barba, e ele começa a se sentir triste. E a gente vê ele chegando no ápice quando ele pensa em se jogar para fora da nave, ou seja, ele está pensando em se matar para não continuar vivendo dessa forma. A gente vê que ele está passando um momento muito difícil. Se no momento que nós vivemos com isolamento dentro da nossa casa tem sido difícil, tem diversos obstáculos, a gente pode imaginar um pouquinho de como seria isso. O isolamento ele traz questões muito complexas para a gente, ele traz uma mudança de percepção sobre nós mesmos, nós podemos mudar os valores que defendemos, como nós nos sentimos e nos enxergamos. Então, o isolamento ele tem um efeito muito forte sobre a gente. O ser humano é um ser social. Quando ele se vê sem o social para lhe dar suporte, fica difícil se estruturar, se ressignificar e entender qual é o sentido que eu tenho nesse mundo, o sentido que eu tenho nessa vida e qual é a vida que eu vou viver se é uma vida solitária. A gente vê todos esses conflitos internos aparecer até que ele descobre que ele poderia acordar um passageiro. E ele, andando, esbarra em uma passageira que é linda de morrer, que é a Jennifer Lawrence, nome da personagem Aurora. E ele assiste o vídeo da entrevista dela antes de embarcar na nave e começa a pesquisar tudo que consegue sobre a vida dela, começa a tomar café da manhã do lado dela e ele fica apaixonado ali por ela. É claro que a gente não está falando de uma paixão real e de uma paixão como acontece no mundo. No mundo nós nos encontramos, eu projeto coisas minhas na outra pessoa e assim a gente começa um processo de paixão. Ali o que ele tem é a tentativa de encontrar qualquer pessoa que possa estar com ele. E por acaso ele vê na Aurora a grande princesa, a mulher que é linda, que é engraçada, que é uma escritora. E ele começa a se debater se deve ou não acordar ela, porque lendo os manuais ele descobriu como fazer isso. E aí passa por um processo de dilema. O filme quer que você acredite que ele está passando por um processo de dilema moral, onde ele está tentando decidir, ele fala várias vezes que não vai acordar ela, que isso não é certo, que não vai fazer, mas por fim ele decide acordar ela. Mais pra frente no filme, quando ela descobre que foi ele que acordou ela fica muito nervosa e ele pede desculpa e fala: eu tentei muito não fazer isso. O filme nesse momento ele está tentando induzir a gente a acreditar que ele não tinha nenhuma saída e que o que ele fez foi o que ele podia ter feito. Mas bem, vamos fazer uma pequena discussão sobre isso. O que ele viveu foi um dilema, mas não foi um dilema moral. Um dilema moral é quando você está numa situação onde existem dois caminhos morais possíveis, ou seja, dois caminhos que são condizentes com valores morais, e você precisa escolher ou um ou outro, você não pode tomar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo,
Se eu acho uma maleta de dinheiro na rua, mas essa maleta tem identificação de quem é o dono desse dinheiro, eu posso alcançar esse dono e devolver o dinheiro. Se eu fico em dúvida sobre eu devolvo o dinheiro ou eu uso o dinheiro porque eu preciso do dinheiro, isso não é um dilema moral, isso é só um dilema. Porque o único caminho moral seria devolver o dinheiro a quem ele pertence. Ficar com o dinheiro para mim não é um caminho moral. Por mais que seja agradável, é só um benefício para mim. Não existe nada de moral nisso. Ficar com dinheiro é roubo, é um caminho imoral. Devolver o dinheiro é o caminho moral. Agora, vamos dizer que eu tenho um parente próximo. Poderia ser, por exemplo, a minha mãe ou o meu marido. E ele está com uma doença muito grave, está morrendo e existe um medicamento muito caro. E eu já tentei de todas as formas conseguir acessar o medicamento e não consegui. Esse é o nosso cenário hipotético. Já fiz de tudo. Ele está prestes a morrer e eu não consegui o dinheiro. Eu acho a maleta que tem o valor exato que eu preciso. Agora eu estou diante de um dilema moral, porque eu tenho dois caminhos. Eu vou devolver o dinheiro, que seria um caminho moral, porque eu estou devolvendo aquilo que pertence a essa pessoa, mas se eu fizer isso, eu vou permitir que uma pessoa morra. Por outro lado, eu posso ficar com dinheiro, comprar o medicamento e permitir que uma pessoa viva, mas eu estou cometendo um roubo. Então, os dois caminhos são morais e os dois caminhos são possíveis. O que é certo de fazer nessa situação? Não existe uma resposta de certo ou errado. Você precisa avaliar os valores para tomar uma decisão, mas os dois caminhos são morais. Não é o que a gente vê no filme. O que a gente vê no filme é ele tomando a decisão entre um caminho moral, que seria se prejudicar, mas permitir que ela siga cumprindo com o que ela quer, com o propósito dela, que é chegar naquele planeta, ou acordar ela sabendo que ela não vai poder voltar a dormir, que ele vai roubar a vida que ela planejou ter, mas ter um benefício para si, que é ter uma companhia e conseguir se livrar de toda aquela depressão que ele está vivendo. Um caminho só traz benefício para ele e o outro caminho permite que a pessoa tenha uma vida. Esse caminho é moral, esse é imoral e ele escolhe o imoral. É um dilema muito difícil? É assim. O que eu faria se estivesse lá? Não sei. Acho que ninguém sabe o que faria a não ser estando lá. Mas a verdade é que ele escolhe um caminho que é imoral. E aí ele começa a colocar ela numa situação que eu gostaria muito de discutir aqui. O filme ele traz um grande problema consigo, que é a naturalização de um relacionamento abusivo. Bem, ele acorda ela e depois ele finge que não foi ele que fez isso. E eles começam a conviver e se relacionar. Ela passa por um momento onde ela tenta descobrir como voltar a dormir, como acordar a tripulação para resolver o problema, e ela não consegue descobrir. Ele, esse tempo todo, enquanto ela está fazendo essa tentativa, ele não dá nenhum suporte para ela, ele não se aproxima dela, ele só fica tentando repetir para ela que isso é inútil, que ele já tentou e que é para ela parar. Isso, inclusive, faz com que esse processo para ela seja muito mais curto do que foi para ele. Ele passou muito mais tempo empenhado em conseguir voltar a dormir do que ela, até porque ele está ali o tempo todo desencorajando a voltar ao padrão de vida que ela queria ter. É muito curioso que mostre todo esse drama emocional que ele vive antes de acordar ela, mas a partir do momento que ele acorda ela, não existe nenhuma cena que é dedicada a ele fazer um desabafo com ela, ele abrir o seu coração, falar das suas vulnerabilidades, falar de como ele estava se sentindo, como tinha sido difícil para ele. Ou seja, a gente está vendo ali um típico estereótipo masculino do homem que não consegue se abrir emocionalmente, não consegue se conectar emocionalmente. Muito pelo contrário, ele é aquele baixão que fica construindo coisas, que fica isolado no seu canto, enquanto ela corre pela nave e tenta achar uma solução. Ele tá lá na oficina dele, ele é mecânico, né? E ele tá criando robozinhos, e ele tá criando coisas. E é muito estranho, porque a gente está vendo todo um conflito emocional que ele vive e depois o filme vai reforçar esse estereótipo do homem que não consegue se abrir emocionalmente. Não faz muito sentido. É claro que existem muitas pessoas, homens e mulheres, que têm uma dificuldade maior de falar das próprias emoções e existem as pessoas que têm maior facilidade. Isso é normal, isso faz parte da diferença que nós vivemos. Mas o filme focou nas dificuldades emocionais dele para justificar o que ele faz com ela, e o filme não traz nenhum relacionamento emocional condizente com o que eles estavam mostrando antes. Além dele ser um homem distante emocionalmente, ele é aquele que tenta conquistar se mantendo distante dela também. Ele constrói o Empire State Building, uma miniatura para ela, porque ele viu no vídeo dela que ela gostava de olhar para o prédio.
Ele constrói para ela e ele deixa lá no cantinho e sai. Ela encontra o presente. Ele não chega e se abre, sabe? Ah, eu fiz isso aqui, eu pensei em você, eu sei que você é de Nova York, então achei que você gostaria. Não existe nenhuma proximidade. Quando ele pede ela para sair também, ele criou um robô, fez o robô ir até ela com um bilhetinho escrito e ela assina o bilhete e traz de volta para ele. Ou seja, ele se mantém propositalmente o tempo todo distante daquela pessoa que ele quis acordar para poder conviver. Para piorar a situação, ela começa a viver numa relação onde ela tem menos conhecimento do que ele, onde ele é emocionalmente distante e ele é a única coisa que ela tem. Ela foi acordada por ele e ela não tem mais ninguém para se relacionar. Não existe outra saída ali para ela a não ser se relacionar com ele ou estar sozinha. E ele mantém ela nessa relação emocionalmente distante e mentindo para ela. A partir do momento que ela descobre o que aconteceu, ela sente que ela foi assassinada por ele, porque ela tinha todo um plano de vida e quando ele acorda ela sabe que ela vai passar o resto da vida dela dentro daquela nave, que não tem nada a ver com o que ela planejava para ela. E ela vê o seu sonho roubado, ela vê a sua vida roubada e ela sente que o que ele fez com ela foi assassinato. Bem, ela está muito nervosa, muito brava com ele, brava é dizer o mínimo, né? E ela se recusa a manter um relacionamento com ele. E aí é quando ele começa a ser mais abusivo ainda. É a cena onde ela está correndo dentro da nave, ela corre, né, para se exercitar, e ele liga o sistema de som geral da nave e começa a abrir o seu coração e pedir desculpa, e dizer que ele sabe que nada justifica o que ele fez. Veja bem, ele tem muitas oportunidades de se aproximar dela e de tentar manter uma conversa sincera com ela e de se expor minimamente e de abrir o seu coração. Mas ele escolhe fazer isso estando longe dela e ainda de uma forma onde ela não tem escapatória a não ser ouvir ele. Ou seja, ele faz o que seria um desabafo emocional de uma forma extremamente autoritária, extremamente coercitiva. Ela tenta fugir, ela tenta correr e não tem para onde correr, ela é obrigada a escutar tudo que ele vai falar até o final, ao mesmo tempo em que é impossível para ela dar qualquer tipo de resposta. Ela não pode responder, ela não pode falar que não se importa, ela não pode sair de perto, ela não pode gritar, não pode bater, ela não tem como revidar porque ele está longe fisicamente dela. A gente já está aí diante de um relacionamento que é abusivo, mas o pior é que o filme tenta o tempo todo passar pano para esse relacionamento e naturalizar ele. O filme ele caminha num sentido de fazer com que a gente torça para que eles fiquem juntos, que ela perdoe ele, e o filme tenta mostrar isso como um romance romântico, real, entre duas pessoas, quando nada mais é que uma relação abusiva onde a única opção que ela tem é se apaixonar por ele. O filme ele faz isso em alguns momentos. O primeiro momento é quando ela não está falando com ele e ela começa a assistir os vídeos de despedida dos amigos dela de quando ela estava se preparando para entrar na nave. E aparece quem é a melhor amiga dela, falando que acha que ela não precisa ir para aquela nave, que ela não precisa fazer isso, e que ela ama muito, que vai sentir saudade, que quando você acordar eu já estarei morta. Ou seja, um discurso bem emocional e bem envolvente. E a conclusão do discurso dessa amiga é: eu espero que um dia você encontre alguém que possa preencher o seu coração e que você possa se abrir para ele. Ou seja, de todo esse discurso emocionante que você sente, né? Nossa, como é você perder a sua melhor amiga? A conclusão é que você precisa encontrar alguém, porque só encontrando alguém você vai ter o seu coração preenchido. O relacionamento ele não deve ter o único fim de estar com alguém, porque quando o único propósito é estar do lado de alguém, qualquer um serve, qualquer pessoa serve. E no caso dela, ela só tem uma opção. Então, se ela precisa estar com alguém, tem que ser ele. Não existe uma construção de um relacionamento com um propósito. Nós estamos juntos porque queremos estar juntos, porque queremos construir algo junto. Não, eu tenho que ficar com alguém. Esse é o argumento que se coloca. O segundo momento, que é uma passada de pano assim colossal que o filme faz, um dos comandantes acorda. Eu não lembro agora se ele é capitão, eu não lembro qual é a patente dele, mas ele acorda também por causa daqueles defeitos da máquina. E aí ele vai investigar o que está acontecendo e ele investiga todas as cabines de hibernação e descobre que o dele foi um acidente, mas que ele fez isso com ela, que ele desativou a cabine dela de propósito. Ele descobre isso e aí ela pega e fala: você checou as cabines? Ele falou: sim, chequei. E ela fala: então,
Tipo, você não vai falar nada sobre o que você viu lá? E ele dá uma passada de pano muito feia, que ele chega e fala: ah, é normal que uma pessoa que está se afogando tente arrastar alguém consigo. E você tem que entender que o que ele fez foi errado, mas ele está se afogando. E acaba a cena nesse momento. E aí não só ele está tentando justificar para a plateia a atitude imoral que o Jim teve, como também ele está tentando minimizar os sentimentos dela, mas priorizar os sentimentos dele. E isso é o que se faz numa sociedade que reforça um relacionamento abusivo. A gente se importa mais com quais são os motivos para o agressor fazer isso, o que o agressor está sentindo para isso, qual é o contexto de vida do agressor para fazer isso, do que com como a vítima se sente, como ela tem a sua vida roubada por estar nessa relação. Quando a gente olha mais para a vítima como o que ela está fazendo para causar essa situação e menos para o agressor de o que ele fez para causar essa situação, a gente naturaliza. É comum, a gente pega e fala: ah, mas ela gosta de apanhar, é por isso que está nesse relacionamento. Ou seja, a gente está colocando a culpa do crime na vítima, ao invés de olhar para o agressor. Quando se olha para o agressor, a gente vai falar: ah, mas ele veio de uma família que é assim. Não tem que passar pano, não tem que justificar. O que ele viveu é uma situação complexa, sim. É uma situação difícil, sim. E o filme tinha tudo na mão para tratar de uma questão ética muito ampla e complexa. Mas ele apaga a questão ética, ele usa a questão ética só para justificar a atitude abusiva dele. E depois disso apaga completamente a questão ética para focar num relacionamento romântico que não deveria existir, que não deveria ser tratado como um relacionamento romântico. E para fechar esse cenário, a gente vê uma situação muito ridícula. O nome dela é Aurora. A gente vê a cena daquele despertar, né? Ela tá dentro da cabine lá, dormindo, e aí ele pega e acorda ela. Não acorda ela com um beijo, mas acorda usando a mecânica, que são as habilidades dele. E ele fica olhando encantado enquanto ela tá acordando. O nome dela, não sei se propositalmente, mas provavelmente sim, remete a gente àquela princesa, a Bela Adormecida, não é? Que é acordada com um beijo do príncipe. Ela tá ali sem fazer nada e um estranho vem lá e beija ela. E é o que acontece ali, né? Ela tá dormindo, não pediu por isso, o estranho vai lá e acorda ela. E ela é tratada como a princesa, né? Quando o comandante acorda, ele fala: nossa, eu pensei que você era muito sortudo por estar com essa mulher. Uma mulher lindíssima, para você estar do lado dela, você tem muita sorte. Ou seja, a princesa encantada que você deve conquistar, não é? E aí lá no final, quando ele precisa sair da nave para consertar a nave, a gente vê a cena assim bem ridícula, porque ele tá vestindo a roupa, né, espacial, e ela tá chorando porque não quer que ele vá. Em algum momento ali, com o reforço do comandante, ela percebeu que ela só tem a ele e que eles precisam cuidar um do outro. E ela tá chorando porque se ele morrer, ela vai estar completamente sozinha naquela nave. E ela começa a falar: por favor, não vá, fique por mim, eu preciso de você, não posso viver aqui sem você. É uma situação toda muito compreensível, ela está vivendo um momento muito complicado e angustiante e não quer estar sozinha. Mas o filme tenta tratar isso como uma forma romântica, e isso deveria ser um grande drama, porque ela está sofrendo assim porque ele colocou ela nessa situação e ela não sabe o que vai fazer se ela ficar sozinha ali. E aí ele está vestindo aquela roupa espacial, parece o cavaleiro vestindo a sua armadura, e a mocinha indefesa que vai ficar dentro da nave esperando para ser salva vai lá e entrega o capacete para ele. Ou seja, o filme ele tenta construir essa ideia do cavaleiro altruísta que se propõe a morrer se for necessário para salvar toda a nave, enquanto ela é a mocinha indefesa, a princesa que está ali e precisa ser salva. Uma situação bem ridícula e não condizente com os relacionamentos atuais. Isso era o que a gente assistia na nossa infância lá, os filmezinhos da Disney, e a gente acreditava e achava lindo, e a gente cresceu e descobriu que não existe príncipe encantado. Que existem pessoas que são muito boas e que a gente precisa se esforçar para junto fazer um relacionamento funcionar. Não existe o príncipe encantado que vai aparecer, a gente não conhece ele, mas ele beija a gente aceita isso e se casa com ele sem saber quem ele é, quais são os valores dele. E eu achei muito ultrapassada essa ideia. O filme tinha um potencial enorme na mão, podia tratar de questões éticas muito amplas, as questões éticas de uma empresa que lucra quadrilhões enquanto está mandando pessoas para um sonho prometido, vende o sonho para essas pessoas. Muitas pessoas estão dentro da nave, se endividam com as coisas que consomem dentro da nave, porque eles passam 4 meses acordados.
para depois passar uma vida escrava, tendo que pagar a dívida deles nesse novo planeta, sem possibilidade de voltar, porque é muito caro todo o sistema. Existe uma questão ética muito séria que ele viveu. Uma questão ética, por exemplo, a nave tem um bartender que tem inteligência artificial, mas a nave não tem um robô de inteligência artificial para consertar possíveis danos, porque eles acreditam que é impossível acontecer um dano na nave, eles colocam isso muitas vezes. Não tem um robô de inteligência artificial para dar suporte emocional, para dar suporte psicológico aos passageiros. Afinal de contas, eles estão vivendo um sonho maravilhoso, é impossível que eles tenham algum problema emocional, não é mesmo? Só que somos humanos, então sempre temos problemas emocionais. E a nave não prevê nada disso, ela prevê apenas um bartender. Também tem as questões éticas para ela, de perdoar ou não perdoar, viver sozinha ou estar junto. Como que se constrói o relacionamento? Eles encerram o filme mostrando que ela perdoou ele e que eles construíram uma vida dentro da nave. Eles plantaram uma árvore, construíram uma casa, fizeram todo um jardim ali no pátio principal da árvore, construíram até rio ali e parece que fez dar certo e que tudo funcionou. Mas um casamento de anos, de uma vida inteira, é algo complexo, é algo muito difícil de se fazer dar certo. É certo que nem todos os momentos a gente tem uma harmonia. Então seria mais interessante se o filme tivesse explorado a dificuldade de fazer esse relacionamento dar certo, as dificuldades éticas que eles enfrentaram, e eles abafam tudo isso em nome de mostrar um romance assim, bem princesa Disney mesmo. É um filme interessante, ele é gostoso de assistir, mas ele traz esses pontos pra gente refletir. Não estou dizendo que o filme é ruim e que a gente não deve assistir o filme, mas a gente deve assistir os filmes com esse olhar crítico de o que esse filme está querendo me mostrar, o que esse filme está ensinando para a nossa sociedade. Coloca aqui nos comentários as discussões que você achou que foram desnecessárias ou as que você acha que não apareceu que são interessantes. E para continuar acompanhando a análise de filme todas as semanas, se inscreve no canal e vem me acompanhar. Até a próxima semana. Tchau!